Irmãos, eu vou tentar hoje... Eita, esse púlpito aqui ele é diferente do outro, ele desliza. Eu vou tentar hoje dar um pouquinho de continuidade naquilo que o pastor ministrou semana passada, só para eu entender um pouquinho. Quem estava semana passada no culto? Tá, só para eu contextualizar um pouco. Semana passada, o pastor falou sobre a parábola do semeador e sobre os terrenos onde a semente é lançada. E a depender da característica do terreno, você tem ou não frutificação. Foi mais ou menos isso, né? E daqui eu queria tentar pegar um gancho, tá? Para tentar trazer para os irmãos aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Eu não tenho nenhum tipo de preciosismo ou de tentar esconder o ouro, de onde que eu tiro aquilo que eu estou ministrando. E boa parte dessa ministração de hoje foi uma reflexão que eu tenho tomado para a minha vida já há alguns anos, de um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Cote. Eu não sei se os irmãos conhecem, já ouviram falar, que é o pastor Marcos de Souza Borges, que é o presidente da Jocum de Curitiba, ali de Almirante Tamandaré. E ele tem um livro, conheci esse livro há mais de 10 anos, e tem sido muita coisa que ele traz balizador para a minha vida. Então é esse livro aqui, O Obreiro Aprovado, tá? É um livro excelente, eu recomendo para quem não conhece o trabalho do pastor Cote. É um homem que Deus tem usado para trazer uma unção de alinhamento para o Brasil. Amém? Então, o pastor semana passada falou sobre a parábola do semeador. E uma coisa que eu acho interessante nessa parábola, e a gente tem que tomar cuidado para interpretar ela da forma correta, é que você tem a semente, você tem a terra, e você tem, sempre que você fala de plantio, você tem a ação do tempo. Então, uma semente, para ela dar fruto, ela precisa de sol, correto? Ela precisa de chuva, ela precisa de calor, a depender do tipo de semente, pode ser que precise de frio. Só que sol, chuva, calor, vento, tudo isso é circunstancial. Então, quando Jesus traz essa parábola do semeador, ele não está chamando a nossa atenção para a circunstância, para o que é passageiro, mas ele está trazendo um entendimento sobre o que é essencial e não circunstancial. Então ele traz atenção por quê? Para a terra que recebe a semente. De modo que, dentro da ideia da parábola, a gente tem uma mesma qualidade de semente sendo lançada à terra. Jesus não chama muita atenção para a questão da circunstância, mas a gente pode entender que dentro da mensagem que ele queria passar, a circunstância não foi determinante para que houvesse ou não fruto. Então, se a gente for mergulhar um pouquinho nessa parábola, talvez a gente pode pensar assim, para todas houve sol, para todas houve chuva, para todas houve ação do tempo, de uma mesma forma. De modo que não houve fruto, não por conta da circunstância, mas por conta da essência, da terra que recebeu a semente. E aí ele vai trabalhar as características da terra. E essa ilustração que Jesus traz, ela é muito, mas muito rica. Tem muito detalhe aí. E eu queria ter nessa noite, dentro desse tema, a lei dos 2 altares, eu vou caminhar um pouquinho na introdução e a gente vai chegar nos altares, daquilo que às vezes a gente apanha muito na vida, no chamado, no ministério, na nossa relação com Deus, que é a nossa dificuldade de entender o que é essencial. Quando você recebe Jesus, a obra de Jesus na sua vida, ela é totalmente voltada para o ser e não para a circunstância. Então tem muita gente que às vezes recebe Jesus e tem muita dificuldade em entender como é que vai ser a vida dali em diante, porque ela está esperando, porque muitas vezes as circunstâncias difíceis conduziram a pessoa até Jesus. E ela acredita que a partir do momento que ela recebe Jesus, todas as circunstâncias dela serão mudadas. E não é isso que acontece. Não é isso que Jesus traz. Ele traz e ele propõe uma mudança na essência, no ser. Porque muitos dos problemas que a gente tem na vida são circunstâncias que tiveram uma causa vinculada ao ser. E se Jesus trabalha só com a circunstância, ele não produz cura. Ele produziria só, talvez, o sarar de uma ferida, mas não a cura completa. E Jesus não trabalha dessa forma.
Jesus sempre trabalha com cura. O conceito de ser sarado e curado, irmãos, ele é bem diferente. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que Jesus teve um encontro com 10 leprosos. Eram 10? Eram 10. 10 leprosos. Ele sarou a todos, mas só um foi curado. Sabia? Só um foi curado. Todos foram sarados da lepra, mas só um foi curado. Só um se submeteu de fato a Jesus e ao comando que ele deu. E toda vez que Jesus entra na nossa vida, é para promover uma obra completa. No ser que é capaz de, a partir dessa mudança do ser, ter uma alteração de circunstância. E é muito importante que a gente entenda isso. Para que a gente não deposite expectativas erradas em Deus. E para que a gente não se frustre ao longo da jornada. Achando que a circunstância está muito difícil e que Deus não está agindo. Deus, ele está sempre trabalhando no ser. E essa obra, ela é primeiro não visível publicamente, porque ela é sempre de dentro para fora. Amém? De dentro para fora. Por que isso é tão importante? Porque senão a gente não recebe o nosso chamado da parte de Jesus. Porque a nossa luta sempre a gente vai achar que é contra a circunstância, que é contra os problemas. Então talvez se eu te perguntar hoje, irmão, o que te aflige? Qual é o problema da sua vida? O problema da minha vida é a minha questão financeira. O problema da minha vida, eu estou com dificuldade no meu casamento. E se você levar todas as suas demandas para Jesus, não é que ele não queira resolver, mas ele sempre vai trabalhar de uma forma causal e não circunstancial. Então, por exemplo, tem gente que recebe muito bem e é endividado, tem gente que recebe pouco e não é endividado. Qual é a causa? É o ser. É como o ser está se portando com relação àquilo que recebe de Deus e como ele administra as suas finanças. E Deus entende todo esse cenário, irmãos. Deus não é irresponsável, a gente não serve um Deus irresponsável. Amém? Tem uma passagem que eu gosto muito, que ilustra essa introdução, para a gente entender a questão do ser. E dentro do entender essa obra de Jesus no ser, no quem nós somos, é a partir daí que a gente fala de ministério. É a partir daí que a gente fala de constituição de família em Deus. É a partir daí que a gente fala de constituição de igreja. Uma igreja saudável, não tem como existir uma igreja saudável se não houver uma reunião de filhos individualmente saudáveis, que tiveram o seu ser exposto à luz do Evangelho, ao relacionamento com Jesus e foram transformados à imagem e semelhança dele. Amém? Romanos, capítulo 8, ele ilustra muito bem essa situação. Versículo 36 a 39, ele diz assim, olha, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Quem vive de circunstância, foge do matadouro. Se Jesus vivesse de circunstância, não entendesse a dimensão do ser dele, do que Deus colocou dentro dele, da entrega que Deus requeriria dele, Jesus fugiria do madeiro. Então todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele não pode se pautar na circunstância, senão ele vai fugir da cruz. Porque a circunstância pode ser difícil, pode ser austera, pode ser complicada. Mas se essa for a nossa cruz, nós temos que ser guiados direto para ela, para revelar a vontade de Deus dentro daquela circunstância, para manifestar Deus dentro de uma situação difícil. Desse modo, a gente não pode só preocupar em orar para alterar a circunstância, mas tem que orar primeiro para mudar o ser. E o ser chega e muda a circunstância. É nessa realidade que a gente pode falar assim, dizer para a montanha, lança-te para o outro lado, dentro de uma alteração do ser, do entendimento de quem Deus é, de fé, de um entendimento. Amém? Então continuando, Romanos 8, 36 a 39. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vem e confirma isso para a gente, porque ele traz aqui, não sei se você já se atentou para isso, uma relação totalmente circunstancial. Nem o que há de melhor e nem o que há de pior. Ele faz sempre essa dualidade. Então ele vai trazer aqui para a gente nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem o que há de melhor e nem o que há de pior pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Porque esse amor é que forma a essência do ser, que é capaz de enfrentar qualquer circunstância. Se você conduzir a sua vida de forma circunstancial, você vai permitir que o exterior altere o interior. E nesse processo de o interior ser alterado pelo exterior, irmão, a fé morre. A gente mata os irmãos, a gente destrói casamento, e a gente não dá fruto. Amém? Deixa eu ter aqui, não quer passar. Quando a gente recebeu Jesus, quando Jesus completou a obra que Ele veio fazer na terra, Ele outorgou para a gente um poder sobrenatural. Quantos creem nisso? Ele outorgou para a gente chaves como igreja, mas também chaves como indivíduos. Então, quando Jesus veio à terra, todo mundo esperava que Ele, Jesus, fosse ser o maior promotor de alteração de circunstância visível. Então esperava-se que Jesus viesse e libertasse o povo de Israel do jugo do Império Romano. Que Jesus viesse como um grande guerreiro e libertasse o povo de Israel. E Jesus veio de uma forma muito singela, cumpriu a obra que Ele tinha para cumprir. Jesus morreu, foi alçado aos céus. Até então, de forma circunstancial, ninguém notou nada. Mas a grande obra salvífica já estava pronta. E aí Jesus entregou para a gente manifestar essa salvação, que Ele deixou completamente pronta no Pai, para que a gente trouxesse à existência a obra dEle. Esse é o nosso chamado em Jesus, manifestar a obra da graça que foi feita por nós. Só que só manifesta quem entendeu que essa obra ela acontece primeiro no ser. E é dentro desse contexto que eu queria falar com os irmãos sobre 2 altares que a Bíblia nos apresenta e que todos nós temos que ter. Que é o altar secreto e íntimo e o altar público. No altar secreto e íntimo, Deus promove todos os ajustes e mudanças nas nossas motivações. No altar secreto e íntimo, Deus dá testemunho de quem nós somos à luz dele. No altar público, nós damos testemunho da obra que Deus fez na nossa vida. Todo cristão tem que entender que existem esses 2 altares. E que a nossa vida ela é conduzida, tem que ser conduzida, sempre nessa ordem. Nunca o altar público precederá o altar secreto. Se Deus ele conduz a nossa vida, se tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é de fato, se nós dermos lugar para esse agir de Deus, sempre o movimento de Deus vai ser de dentro para fora. Sempre do altar secreto para depois para o altar público. Quando a gente inverte a ordem, a gente é um desastre. Porque é a gente trabalhando para mostrar algo que não é real. É como uma casa sem fundamento. Então no altar secreto Deus trata das nossas motivações. Ele lança os fundamentos da verdade dele dentro de nós. De modo que se a gente conduz a nossa vida tentando mostrar algo que nós não temos no secreto, é como uma casa sem alicerce. Ela já está condenada, é só questão de tempo. Tudo que nós fizermos debaixo dela será incoerente, será fadado ao fracasso. É o que Jesus fala da casa que foi construída sobre a areia. Amém? E dentro desse cenário, eu queria falar com os irmãos então sobre esses 2 altares. Se o Senhor permitir, vai ser bem rápido, mas eu queria que os irmãos ficassem ligados, tá? Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração para a gente não perder, tá bom? O que Ele tem para falar conosco nessa noite. Irmãos,
biblicamente, o que a Bíblia diz? Que Deus olha o quê? O coração. Então, isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então Deus, quando vai separar Davi para ser ungido, Ele chama Samuel e fala: Samuel, você não vai atentar para a aparência, mas você vai atentar para o coração. Porque para Deus, a aparência tem que ser sempre consequência do que há no coração. E o que nós vamos usar de exemplo hoje para falar dos 2 altares é a vida de Davi. Sobretudo o princípio, quando Davi é usado por Deus para derrotar Golias. Mas para a gente entender bem essa ilustração que traz para a gente essa ideia dos 2 altares, eu queria que a gente lembrasse um pouquinho antes a história do povo de Israel. Deus tinha o desejo para o povo de Israel de ter uma relação diferente com o povo, diferente de todos os outros povos que existiam. Então todos os outros povos se organizavam dentro de um reinado, tinha um rei que governava as suas pessoas. E aí Deus falou: não, com o povo de Israel eu quero que seja diferente, eu quero uma relação sacerdotal, eu quero que eu seja o rei, Senhor. E o povo rejeitou esse plano e esse projeto de Deus para eles e pediu um rei. Então Deus falou: ok, já que vocês querem um rei, vocês terão um rei. E aí quando Deus separa um homem para ser o rei de Israel, quem foi o primeiro rei? O que foi o destaque de Saul? O que a Bíblia fala assim, que chamava a atenção em Saul? Era o coração? Saul era o quê? A Bíblia diz que ele era mais alto que todos os seus pares, né? Que ele, como se o povo desse aqui na altura dos ombros dele. Então a principal característica de Saul, primeiro rei de Israel, era uma expressão aparente de força. Guarda isso. O que Saul tinha, que chamava atenção, era uma aparente expressão de força. E Deus nunca precisou da força de homem nenhum. Bobo achar que Deus precisaria da força de um homem para conduzir o povo dele. Jamais. Será só para ilustrar o quanto o povo estava enganado nas suas escolhas. Mas beleza. Saul é levantado rei. E Deus dá uma missão para Saul. Porque lá atrás, quando o povo tinha sido tirado do Egito, os amalequitas se organizaram e atacaram o povo de Israel. Lá na época que o povo estava saindo do Egito. E Deus guardou aquela situação contra os amalequitas. Então Deus chega e fala para Saul assim, fala para Samuel: Samuel, vai lá e fala para Saul o seguinte: é para ele atacar os amalequitas, e é para ele matar tudo, todo mundo, não é para trazer nada. Passa o ferro em tudo. Que isso é por consequência do que eles fizeram lá atrás, quando eu tirei o meu povo do Egito. E aí a Bíblia diz que Saul chegou, atacou os amalequitas, arrebentou com tudo, matou geral, mas manteve o rei Agag vivo e trouxe o melhor dos bois e ovelhas, sobre a desculpa de que era para sacrificar a Deus. E aí Deus chega para Saul e fala assim, através de Samuel: Samuel, vai lá e fala para Saul que eu rejeitei Saul, que por conta disso eu estou tirando o trono dele. E aí Samuel chega para Saul e diz para Saul assim: Saul, o Senhor está retirando de você o trono, porque você foi desobediente. E aí Saul vira para Samuel, isso está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 31, não precisa abrir, e diz o seguinte, a resposta de Saul para Samuel: Samuel, pequei, mas vamos fazer o seguinte, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Saul estava preocupado com o que, irmãos? Com a opinião de quem? Do povo, não com a opinião de Deus. Toda vez que a gente conduz a nossa vida preocupado com a opinião alheia, com o que pensam de nós, com a expressão visível de quem nós somos, que não seja um testemunho de quem Deus é em nós, a gente perde amor com relação a Deus. A gente vive hoje tempos muito, mas muito, muito difíceis, em que, se a gente não vigiar, tem toda uma realidade exterior que tenta subjugar
o ser, quem nós somos, que tenta subjugar a nossa fé, que tenta subjugar a voz do Espírito Santo falando dentro de nós. Não é possível a igreja se conduzir nos tempos que nós estamos vivendo preocupado com a opinião dos outros. Nós temos sido atacados na nossa fé, nós temos sido atacados na nossa crença, nós temos sido atacados na essência do nosso ser, no nosso gênero que o Senhor colocou. Nós temos sido atacados nas nossas escrituras, no nosso livro sagrado. E muito me preocupa, porque se a gente passar muito tempo distante do Senhor, a gente começa a receber todos esses sofismas, essas mentiras, esses enganos do diabo, e eles começam a alterar o interior. Por isso que não é possível a gente ter uma vida sadia, saudável com Deus nos dias de hoje, se não for de dentro para fora. Porque de fora para dentro, só tem morte. Ontem eu conversei isso com os meninos, eu estou muito preocupado com essa geração. Porque tem muita coisa que está sendo relativizada que não pode. Porque a gente está perdendo o lugar da expressão absoluta. A expressão absoluta é o secreto, onde Deus coloca tudo aquilo que é verdade eterna e absoluta dentro da gente. E por nós sermos hoje uma igreja, não é só a IVV, uma igreja que tem se preocupado muito pouco com o secreto. A gente às vezes se preocupa muito com a comunhão. A gente comentou muito sobre isso ontem. A gente ficou especialista em fazer culto, irmão. Infelizmente, a gente está especialista em fazer culto, sabe? E vir para a igreja de uma forma que tudo funcione. A luz tem que estar bonitinha, o louvor está funcionando beleza. E a gente tem uma expectativa muito grande de performance, de uma demonstração visível, de uma aparência de força. Mas estamos muito fracos, muito vazios da identidade real que Deus quer revelar em nós, como expressão do corpo dele. Sabe, eu tenho visto, você olha na internet, glória a Deus pela internet, tem muita gente boa pregando, você tem muito culto, tem muita expressão de comunhão acontecendo ali. Mas eu tenho visto muita gente, muita igreja, sem nenhuma expressão de identidade, de relação entre a pessoa e Deus. Muitas igrejas têm uma expressão de identidade, que é a comunhão que nós temos e aquilo que é gerado de quem nós somos. Todo mundo querendo imitar um movimento de que alguém fez e que deu certo, achando que se a gente fizer igual vai dar certo pra gente. Uma expectativa de sucesso que não foi isso que Deus planejou para nós. Nossa vida está tomada por essa expectativa de sucesso e de expressão visível que se tem. Você olha o Instagram, é só o que tem. Instagram é lifestyle, não é o que se dizem? Todo mundo querendo entrar na onda desse lifestyle. A gente tem que tomar cuidado, irmão, porque isso está entrando dentro da gente. A força do movimento que está acontecendo para nós é o inverso daquilo que é o Espírito Santo trazendo. Está sendo de fora para dentro e não de dentro para fora. Isso está acontecendo porque o nosso altar íntimo e secreto não está restaurado. Isso é como Saul, que está se valendo no aspecto de uma expressão visível de força. Mas a gente vai ver aqui mais para frente na história que a expressão visível dele de força era um engano, inclusive para ele. Porque na hora que o gigante chegou diante do povo de Israel, o maior homem do povo não teve coragem de enfrentar o gigante. Na hora que a circunstância difícil bater na tua porta de verdade, a expressão aparente de força, ela sucumbe. Porque tudo que Deus quer fazer em nós não é exaltar o devanecente, mas é levantar e manifestar o que é permanente e eterno. Foi o que Deus fez na vida de Davi, que ele começou exaltando a Deus e edificando um altar secreto, e Deus o exaltou publicamente como uma manifestação da vontade eterna de Deus. E da casa de Davi jamais saiu o reinado. Da casa de Davi, o reinado verdadeiro, aquele que gerou o Messias. Então vamos tomar conta, porque Deus ele cuida da obra que é permanente, que é perene, que é eterna.
Qual o fundamento bíblico para um altar secreto? Mateus 6,6, Jesus diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. A gente vive num mundo que está muito barulhento, cada vez mais barulhento. Sem o secreto a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. Acontece que todo chamado de Deus para nós, irmãos, se a gente quiser ter uma vida realmente saudável em Deus, uma vida que dê fruto, a gente precisa entender que a jornada individual de cada um de nós com o Senhor, ela é pautada pela solidão. Ninguém edifica altar secreto vindo à igreja. E os irmãos sabem, quem já me viu ministrar outras vezes, eu falo muito sobre a comunhão, a importância da comunhão da igreja. Mas a qualidade da comunhão, ela é determinada pela qualidade de cada um que integra essa comunhão. Então, a vida com Deus, dentro da perspectiva de cada um de nós, ela tem que ter a solidão. A gente toma cuidado porque a gente fica muito superficial às vezes, porque é na solidão entre nós e o Senhor, nesse lugar de encontro. E aí pode ser o teu quarto. O secreto, irmãos, é o lugar onde você derrama o seu coração diante de Deus e recebe de Deus a porção que você precisa para a sua restauração, para o seu alinhamento, para o seu ajuste. Ah, Gustavo, eu oro muito, eu busco muito ao Senhor. Mas esse lugar secreto, irmão, não é o lugar só da intercessão. Ontem nós conversamos um pouco sobre isso também. A gente às vezes ora muito a Deus de forma intercessória, mas a gente ora pouco dentro de uma perspectiva de entrega, de um derramado coração, de expor fragilidade, expor dificuldade, expor limitação, expor pecado, pedir para que Deus nos conduza ao arrependimento, a uma conversão verdadeira e genuína. Sabe por quê? A gente acha às vezes que o processo de conversão na gente, ele é um evento único. Tem gente que acha ainda que a conversão foi aquele dia que ele levantou a mão aqui e confessou Jesus com os seus lábios. Você não se converteu naquele dia. Talvez você tenha se convertido antes, iniciou o processo de conversão antes, e a sua confissão foi só a expressão daquilo que já estava acontecendo na sua vida. Mas talvez essa confissão com os lábios ainda é a manifestação daquilo que você queria que acontecesse. Porque a conversão ela é um processo longo, que dura a vida toda. Qual é o final da conversão? É quando nós somos convertidos à imagem e semelhança de Jesus, a estatura de varão perfeito como Jesus é. Porque a obra de Jesus ela é sobre o ser. Essa conversão ela não é das suas circunstâncias, não é das dificuldades que você tem na vida. A conversão é da nossa alma, dos nossos anseios, das nossas dificuldades. Então nesse altar secreto, o Senhor vai trabalhar em nós para que haja conversão, sobretudo, da nossa alma e das nossas motivações. Porque no altar secreto o Senhor trabalha as nossas motivações. O altar público ele é revelador dos nossos valores e princípios. A gente demonstra publicamente os valores e princípios que nós temos. Mas no secreto o Senhor trabalha as nossas motivações, aquilo que guia e conduz o nosso coração. Então quando Saul fala para Samuel, e aí é uma ilustração de uma vida em que o secreto está perdido. Samuel, me honra diante das autoridades. Qual era a motivação do coração de Saul? Saul não poderia dizer: Samuel, vamos sacrificar a Deus, eu vou me ajoelhar, eu vou clamar diante do Senhor e o Senhor há de me perdoar. Não, a motivação de Saul não era o coração de Deus, a vontade de Deus, a perspectiva de Deus para a vida dele, cumprir a vontade de Deus. A vontade de Saul era só que diante do povo ele não fosse achado em falta. Falta de secreto nos deixa ser conduzidos pelas motivações erradas. Qual a motivação com a qual nós conduzimos nossas vidas? E aí quando a gente olha para a vida de Davi, a gente percebe que dentro dos altares que a gente levanta,
da forma como Deus estabeleceu, do exemplo da vida de Davi, a gente recebe algumas ferramentas. Quando a gente olha para Davi, nesse embate com Golias, e nesse início da jornada de Davi, Davi recebeu de Deus 2 instrumentos. O primeiro instrumento secreto foi a harpa. Indica adoração, reconhecimento. Quando a gente tem um altar secreto levantado, só o que nos importa é a vontade do Senhor e mais nada. A gente aprende a reconhecer que a vontade dele é mais importante. A gente vê isso na vida de Samuel também, dentro desse exemplo do rei Agag que eu dei para vocês. Samuel foi um homem que foi forjado por Deus em uma situação muito difícil, sabe por quê? Samuel não teve quem o ensinasse de fato a ser um sacerdote correto. Ele foi um dos piores sacerdotes que Israel teve. Ele não conseguiu conduzir sequer seus filhos dentro dos caminhos do Senhor. E Deus pega, chama Samuel, conduz Samuel dentro de uma realidade à parte. Samuel aprendeu a honrar o Senhor e a depender somente dele. Então quando Samuel pega e vê o erro de Saul, ele não entende. Por que esse cara não obedeceu? Era só matar tudo e acabou. Já estava tudo nas mãos dele. Samuel fala assim: chama lá Agag. E a Bíblia fala que Samuel pega a espada e destroça Agag. Ele não estava preocupado com a opinião do povo, mas estava preocupado com o coração de Deus, em fazer essa justiça que Deus havia previsto. Quando a gente tem um altar de vida secreta com Deus, as nossas motivações são alteradas, de modo que a vontade do Senhor é o que importa. Por que isso é importante? Porque isso altera o ser. E isso vai ter um impacto direto nas circunstâncias das nossas vidas. Isso vai ter um impacto direto no seu trabalho, no seu casamento, na sua fé diante das circunstâncias. Você passar a entender, e olha como isso é profundo. Quando o ser é alterado, quando o ser é impactado por Jesus, a opinião sobre você que importa passa a ser a opinião do Senhor. Então, dentro dessa realidade de um altar secreto estabelecido, de se você oferecer sacrifício nesse altar, você se colocar diante do altar para o Senhor, você sabe o que acontece? O órfão acha um pai, independente da circunstância de ele não ter um pai físico. Quem sofreu dificuldade, abuso, entende que é amado porque acha o lugar seguro do amor de Deus. E não é aquela circunstância que determina quem ela é, mas é quem ela é que vai alterar a circunstância que até então ela achava que governava e que aprisionava ela. Quem tem problema financeiro entende que o problema não é o pouco dinheiro que ganha, mas é a forma como administra o pouco que tem. A gente falou ontem sobre João Batista, não foi? Talvez seja um dos maiores exemplos de quem teve o ser tão impactado por Deus que ele não tinha dúvida de quem ele era. E quando você sabe quem você é, você não deixa a circunstância te alterar. Vamos dar um exemplo muito claro. Lá no Egito, gafanhoto era o que, irmão? Peste. Para João Batista, gafanhoto era o que? Comida. Não é a circunstância que move quem tem um altar estabelecido, porque é no altar que Deus revela a nossa identidade, é no altar secreto. E uma vez que a gente leva a nossa vida dentro desse altar secreto, que é Deus falando dentro da gente, a edificação do altar público fica a cargo de Deus, é Ele que nos exalta, para que a gente dê testemunho da obra dele nas nossas vidas. Então quem não tem altar secreto e trabalha muito para ter uma expressão visível, são aquelas situações que você entende assim: gente, o casamento daquele povo parecia estar tudo bem, bonito, de repente a gente descobre isso, que tinha traição, que tinha isso, que tinha aquilo, que o casamento acaba de uma hora para outra. Não, irmão, o casamento não acaba de uma hora para outra. Aquilo ali era um sepulcro caiado, era uma cisterna rota. Tinha altar público, mas não tinha altar secreto. Ministro, a gente, aquele pastor era uma bênção, como é que de repente caiu? Não, irmão, não caiu de repente. Não é de repente.
E a gente precisa vigiar. Porque o mundo, eu estou falando sério, o Deus desse século está conduzindo nós, está conduzindo a igreja para esse caminho. E que como Saul, a gente está às vezes se preocupando em ter uma expressão aparente de força, de formosura, de graça. E o interior está completamente devastado e destruído. O Senhor não restaurou, não tem a mão do Senhor nesse processo. E Deus é tão bom que Ele continua tentando buscar a gente, trazer a gente para um lugar secreto. Só que a obra de Deus, quando Ele se depara com a gente, sem um altar secreto estabelecido, vai ser o quê? Derrubar o altar público que a gente levantou, para fazer uma obra nova que tenha fundamento, que resista à ação do tempo, da tempestade. Muitas vezes essa obra pode ser menos formosa do que a obra que a gente estava levantando, mas ela pelo menos é verdadeira e é real. E uma vez que nosso coração está centrado em Deus, eu estou pouco me lixando se o povo acha que a minha casa é bonita ou feia. A casa que edificou foi o Senhor, e a medida do Senhor para a minha vida. Amém? Isso é ser conduzido pelo que é eterno. E aí a gente chega em Davi. A Bíblia fala que quando o povo de Israel se deparou com os filisteus no campo de batalha, Golias se levantou no meio dos filisteus, era um gigante, e ele ia todos os dias afrontar a Deus e o povo de Israel. E não teve homem forte que quisesse topar com o gigante. Se não dá, essa circunstância é difícil demais para mim. Essa aqui não vai rolar não. Essa aqui eu não vou conseguir encarar não. Só que quando chegou alguém que tinha um altar de adoração secreto estabelecido, que só se importava com a opinião do Senhor, ele não aguentou ver o gigante afrontar a Deus. Davi não se ofereceu para ir para o campo de batalha porque ele estava preocupado em ser o futuro rei de Israel, não. Isso Deus já tinha entregue para ele lá atrás. Ele não precisava matar o gigante para ser rei. A preocupação de Davi foi o seguinte: quem é esse incircunciso que vai falar contra o meu Deus? Uma vez que a gente é movido por aquilo que está no coração do Senhor, a gente fica cego para a circunstância. Aí gafanhoto vira comida e não peste. Aí a gente enfrenta gigantes sem armadura, só com uma porçãozinha de pedra. Porque aí eu sou guiado e eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aí, irmão, tem salvação para o teu casamento, tem salvação para as tuas finanças, tem salvação por seja qual for a circunstância que se apresenta na sua vida. Porque nem vida nem morte, nem altura nem profundidade, nem o presente nem o futuro, nem principado nem potestade, nada vai te separar do lugar seguro do amor de Deus que Ele construiu dentro de você. Isso é ser guiado pelo ser e não pela circunstância. Só que só caminha assim quem tem um altar secreto, porque é no secreto que Deus constrói isso em nós. E aí Davi chega então para Saul e fala assim, 1 Samuel 17, 37. O pessoal assim: menino, como é que você vai enfrentar esse gigante, ué? Você está doido? Só que o povo está tão desesperado que ninguém tinha coragem, eles não estavam mais aguentando dia após dia aquele gigante lá bater na porta. E Davi, de uma forma bem simples, ele fala assim: ó, não me preocupa não. Ó, o Senhor, que esse incircunciso está afrontando, Ele me livrou das garras do leão, me livrou das garras do urso, Ele vai me livrar das mãos desses filisteus. Deus, Ele conduz a nossa vida de uma forma muito responsável, de uma forma muito equilibrada, para que a gente, do altar secreto, Ele venha e Ele edifique o altar público, o altar que demonstra a obra que Ele fez na nossa vida. Só que o secreto somos nós que levantamos. Isso é uma disciplina espiritual que a gente tem que aprender. Não pode ter desculpa para a gente não ter um secreto. Isso é disciplina de vida espiritual.
Altar secreto é com oração e leitura da palavra e meditação, mas não é oração de intercessão, irmão. É aquela oração de entrega mesmo do ser, de submeter o ser, tudo que nós somos e temos e ansiamos e temos medo diante do Senhor, e fazer uma troca. Eu já falei com os irmãos sobre isso. A cruz é um balcão de troca, em que a gente entrega tudo aquilo que nos aflige, os nossos medos, as nossas dificuldades, e recebemos as virtudes de Jesus. Só que isso não acontece numa relação superficial. Você precisa deixar que Deus visite o mais íntimo do seu ser. Porque é nesse cenário em que a gente tem um odre novo, que aguenta a fermentação do vinho, daquilo que Deus quer fazer, que é a celebração pública daquilo que Deus fez na sua vida. Então, para chegar até o matar o gigante, o que é que teve? Não foi assim. Primeiro, Davi estabeleceu um altar de adoração. Estabeleça um altar de adoração, um lugar em que você reconhece a grandeza de Deus e a sua incapacidade desse Deus grande. Fala assim: Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá. Ser comigo, Tu és a minha força. Olha os salmos de Davi, olha como ele orava, olha como ele se derramava diante de Deus. Não era uma oração intercessória: Deus, em nome de Jesus, me livra dos filisteus. Não. Senhor, ai de mim, os meus inimigos estão à minha porta, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu não tenho força para enfrentá-los. Mas eu sei que o Senhor é forte e poderoso, e o Senhor há de ser por nós. É sempre na força dele, nunca na nossa. Mas a gente só aprende isso no altar secreto. E esse caminho, irmão, você estabelece o altar de adoração, você recebe do Senhor a arca, essa ferramenta de adoração, de confirmação da identidade de Deus dentro de você. E você começa a ser experimentado em algumas circunstâncias. Ninguém mata gigante, irmão, sem ter matado antes o leão e o urso. Esse é o caminho de Deus, esse é o trabalhar de dentro para fora. Esse é sempre o altar secreto preceder o altar público. Ninguém viu Davi matando o leão, ninguém viu Davi matando o urso, ninguém sabia o que aquele menino era capaz de fazer. Mas o Senhor conhecia o coração de Davi. O Senhor viu Davi adorando a Ele. O Senhor viu Davi por detrás das malhadas das ovelhas. O Senhor viu Davi enfrentando o leão, enfrentando o urso. Se o Senhor falou assim: ok, seu altar secreto está pronto, eu recebi a sua entrega desse altar. Agora chegou o tempo de eu mostrar para Israel quem vai ser o rei deles. E Davi não toma conhecimento do gigante, porque o problema não era o gigante é a circunstância. A questão era só a construção de Deus dentro do ser de Davi. Era a preparação de Deus para que Davi assumisse todo o protagonismo que Deus tinha para ele. Deus tem um protagonismo para a sua vida. Deus tem um protagonismo para cada um de nós. E Deus continua ansiando para chegar ao ponto de Ele ser conhecido através das nossas vidas. Você sabe por quê? A história conta, quando prossegue, Davi recebeu no altar secreto a harpa. No altar público ele recebeu a espada do gigante. Todo cristão que tem esses dois altares, ele recebe de Deus essas duas ferramentas: a harpa como demonstração da adoração, e a espada do gigante como demonstração do feito. As pessoas vão olhar e falar assim: gente, esse menino desse tamanho, como é que aguenta uma espada desse tamanho? Não aguenta não, é Deus que faz mesmo. Gente, de repente, irmão, não tinha nada acontecendo. Como é que esse irmão está abençoado desse jeito, está dessa forma? Tenta entender não, irmão. Tenta só entender que foi o processo de Deus na vida do irmão. Isso é Deus que faz. De onde é que veio esse menino? Não sei, irmão. Mas o Senhor viu ele lá de trás das malhadas. Sabe por quê?
Porque quando eles veem que Davi matou o gigante, cortou a cabeça do gigante, Saul chamou Abner e perguntou assim: Abner, quem que é o pai desse menino? Quem que é esse menino aí, Abner? Quem que é o pai dele? Nisso o Pai é glorificado, em que a gente dê testemunho dele, da obra dele nas nossas vidas. Assim a gente dá testemunho de Deus, da ação dele no ser, e esse ser impactando a circunstância exterior, dando testemunho público de quem Deus é em nós. É assim que a gente deixa Deus famoso, irmão. É assim que a gente faz Jesus famoso, deixando que Ele trabalhe aqui, porque não tem limite para o que Deus pode fazer através daquele que se entrega nas mãos do Senhor verdadeiramente. Não sei por onde Deus pode conduzir a vida de cada um aqui. A gente não sabe, irmão. Deus não mostra tudo. Quem tem um pouco mais de experiência com Jesus sabe disso. Ele mal te mostra o próximo passo. Você vê assim muito vagamente por onde Ele vai te conduzir. Porque Ele não quer que nossos olhos estejam na circunstância exterior, na direção do caminho, na dificuldade do caminho ou na facilidade do caminho. Ele quer só esse altar restaurado, esse altar de entrega e obediência. Então às vezes você está se deparando com circunstâncias que você não consegue vencer, e você acha que o problema da sua vida é a circunstância. Não é, irmão. Talvez o Senhor permite que a circunstância te traga até Jesus, mas quando você conhece Jesus de verdade, Ele te mostra que o problema não é a circunstância. O problema é mudar a expressão dele dentro de você. Você olhar para gigante e falar assim: não, isso aí não é nada. Você olhar para o leão e falar assim: não, isso é bobeira, isso é troco do pão. Porque nunca é na nossa força. Então eu acho um pouco complicado a gente conduzir nossa vida achando que ela vai ficar muito boa quando eu quitar aquele empréstimo, achando que a vida nossa vai estar resolvida quando a gente quitar a casa, quando a gente passar naquele concurso. Isso é conjectural, isso é circunstancial. Você precisa entender isso. Quando a gente se apega muito à circunstância e ela acontece da forma como a gente gostaria, a gente até fala: Deus me abençoou, olha que bom. Mas a gente acha que o que define quem a gente foi essa circunstância. A gente para ali. A nossa vida vai ser sempre contar a história daquela circunstância que a gente venceu. E Deus tem mais, irmão. Deus tem mais. Veio o gigante, veio o leão, veio o urso, veio o gigante. Aí veio o reinado. Veio um monte de povo que eles mataram, ganharam, expandiram. Deus tem mais. Nossa visão ela é muito pequena dentro daquilo que Deus pode fazer. Então fala o seguinte: entrega o seu ser para Ele. Entrega o seu ser para Ele. E deixa Ele conduzir o teu amanhã. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele cumprir a vontade dEle na sua vida. Às vezes você está achando que isso é irrelevante. Às vezes você está achando que Deus esqueceu de você. Não. O problema é que às vezes a gente acha que se resolver essa circunstância vai nos definir. E aí se a circunstância define, o Senhor não tem participação no processo da nossa vida. E aí Ele não permite isso. Não é assim que Ele trabalha. Vamos ficar de pé.